Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das cartas mais temidas do tarô, o 10 de espadas. Mas olha, vamos olhar para ela não como um mau presságio, e sim como um mapa de um evento psicológico muito profundo. Vamos lá? Na sua essência mais pura, mais direta, é isso. A carta representa um colapso. É aquele momento em que a estrutura toda do pensamento simplesmente desaba. É um ponto final. Para a gente entender de verdade essa carta, a gente precisa parar de enxergá-la como um evento que vem de fora. Na verdade, ela é o clímax, a culminação de um processo mental que se tornou destrutivo. Pensa nisso como o ponto de ruptura, sabe? Aquele momento em que uma história que a gente conta para si mesmo, uma história cheia de dor, se torna simplesmente insustentável. É um fim que dói? Sim, mas é necessário e, acima de tudo, é definitivo. E aqui tem um paradoxo muito interessante. O 10 de espadas acontece justamente no auge da nossa identificação com a mente. É essa intensidade toda, essa fusão completa com o pensamento que força o colapso. É como se a gente chegasse num limite que não dá mais para ultrapassar. Tá, mas como é que se chega nesse ponto? Para entender a anatomia desse colapso, ajuda muito comparar essa carta com a que vem antes dela, o 9 de espadas. No 9, a mente está naquele looping, sabe? Um ciclo vicioso de ansiedade, de culpa, de medo. É um sofrimento muito ativo. Já no 10, esse motor simplesmente para. Acabou a energia para a ansiedade. O que sobra é só a quietude da exaustão total. O sofrimento não consegue mais se sustentar. Ele desmorona. Então, o ponto crucial é esse aqui. O 10 de espadas não é um ataque que vem de fora. Ele é, na verdade, um mecanismo de segurança da nossa própria psique. A função real dele é encerrar um padrão de pensamento que ficou tóxico, mostrando que certas estruturas mentais não dá para reformar. Elas precisam desabar para dar espaço para algo novo. Agora, existe um perigo muito grande em como essa energia é interpretada. Quando ela não é integrada da forma correta, ela pode virar uma verdadeira armadilha. É aqui que a gente encontra a sombra dessa carta. Quando essa queda não é bem integrada, a pessoa começa a acreditar que ela é a derrota em pessoa. A identidade se funde com a dor. Isso cria um ciclo de vitimização que vira uma prisão. Esse é o grande mal-entendido. É a confusão de achar que o fim de uma história mental é o fim do próprio ser. E é exatamente essa distinção que leva a gente para o ponto de virada dessa jornada. Depois de toda a escuridão do colapso, a gente chega num momento de clareza em potencial, porque às vezes o ponto mais baixo é o que oferece a melhor perspectiva. E aí, no silêncio que se instala depois da queda, uma pergunta fica ecoando. É uma pergunta que a carta nos força a encarar de frente. Será que este é o fim de quem a gente é? E aqui vem a resposta que liberta. Não, não é o fim do ser. É o fim de uma história. Apenas uma narrativa dolorosa que finalmente chegou ao seu fim. Integrar essa experiência significa exatamente isso. É perceber que o fundo do poço não é um vazio, mas sim um chão firme. Um lugar a partir do qual é possível se levantar de novo. É aceitar a queda sem se tornar a própria queda. E é nesse ponto que a verdadeira transformação começa. Porque depois do colapso, não vem um vazio, mas sim uma oportunidade única de lucidez e de renovação. O que surge depois do 10 de espadas não é a mesma pessoa de antes. É alguém com menos ilusões, com uma percepção muito mais clara da realidade, livre daquela violência mental que antes aprisionava. Isso não é uma perda, de jeito nenhum, é um ganho. Então, como navegar por isso? Bom, primeiro, aceitar o que aconteceu, sem transformar isso numa identidade. Segundo, dar valor ao silêncio da mente que está exausta e precisa de um descanso. E terceiro, reconhecer que agora que o pior já passou, o caminho está livre para um recomeço. A própria imagem da carta nos dá essa esperança, sabia? Se a gente olhar com atenção, lá no fundo, atrás do corpo caído, o céu está clareando. A noite acabou. Aquela aurora simboliza que o ciclo de sofrimento chegou ao fim e que um novo dia é inevitável. E para fechar, fica aqui essa reflexão. O 10 de espadas nos convida a olhar para as nossas próprias mentes e perguntar com toda sinceridade qual história dolorosa, qual padrão de pensamento destrutivo já chegou no seu limite e está finalmente pronto para terminar.